Bom, vamos continuar para o nosso papo aqui no estúdio. A Eunice já está aqui com a gente. A Eunice, que é da Faculdade de Direito da USP. Seja muito bem-vinda, Eunice. Obrigada. A gente... não esqueci de falar no microfone, desculpa. Isso. Não, senão ninguém vai te ouvir, não. Vamos lá, a gente estava falando sobre a questão da banalização, sobre a naturalização da violência no Brasil. Quero saber como você entende esse momento aqui no nosso país. Entendo que nós, como todo e qualquer povo, somos resultados de muitos fatos históricos e o nosso mais grave, sem dúvida alguma, foi a nossa formação socioeconômica, não é? 200 anos de escravização de pessoas, esse liberalismo para nós de casa, onde nós não vemos exatamente empreendedores financeiros econômicos, e sim, conforme está aí nas próprias publicações Forbes, etc., o 1% muito, muito rico, né? Uma má distribuição aqui de riquezas, mas a verdade é que entre esses muito, muito ricos, muitos, né? Com aspas, representantes do povo que formaram a sua fortuna, né? Às custas da verba pública. Então, alguém 2 vezes governador de Minas Gerais, né? Um estado tão importante, tem 145 fazendas, mas vejam que foi 2 vezes governador de Minas Gerais. Então, sempre assim, às custas do abuso da verba pública. Isso é muito grave. É um patrimonialismo já bastante denunciado por tantos estudiosos, né? Precisamos vencer tudo isto. Então, isso realmente banalizou entre nós formas de violência, mas a sustentação mesmo é essa miséria advinda da concentração de renda. Sim. Não há como, me parece, né, sair dessa situação sem ir a esse 1% muito, muito proprietário. Sim. Terrivelmente proprietário. Terrivelmente, Mas especificamente sobre a questão de Jair Bolsonaro, a gente falava também sobre essa base dos 30%. Tem um artigo recente do ex-ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, em que ele fala sobre essa questão da naturalização da violência. E ele fala assim, o que distingue o fascismo das outras formas de direita é ter uma militância radicalizada, ou seja, massas que banalizam o recurso à violência. Essa violência é usada não só contra adversários do regime, no caso a oposição política, mas também contra quem o regime odeia. No nazismo eram judeus, homossexuais, ciganos. No Brasil hoje são, sobretudo, LGBTs e a esquerda. E é muito triste essa constatação, né? De você eleger um inimigo e de você querer o extermínio desse inimigo. E é isso que a gente vive hoje? Sem dúvida alguma, né? O fascismo, como o mestre Janine, né, sempre ensina, ele tem bases muito mentirosas, né? Então, eu diria que no caso brasileiro, inclusive dos hermanos, observando essa América Latina, é o negro, né? Então, nos exterminam. E observem que focam sempre o homem jovem, é esse que é o exterminado, e com explicações muito mentirosas e artificiais. Quem é o violento? Então, a partir daí é justamente quem pratica a violência, né, o governo autoritário, fascista, que nos alcança. Sim. Tem um dado muito interessante, porque a gente abriu com aquela reportagem da Folha falando sobre como as frases de Bolsonaro alimentam certas violências, e daí a reportagem da Folha traz números sobre a violência policial, que no estado de São Paulo cresceu 11,5% nesse primeiro semestre do ano. E no Rio de Janeiro é mais absurdo, subiu 29% as mortes violentas no estado por parte da polícia. E a gente tem um governador lá que defende esse tipo de... Que executa, né? Que executa. Ele foi executado. Enfim, e daí é isso, quem morre, principalmente é o jovem, negro, periférico.
Acho que, como a Eunice coloca, o extermínio da população jovem negra vamos dizer assim, se não desde sempre, ela é uma continuidade do processo de escravidão, mas ela se acentua, né, em um determinado momento, e ela é uma consequência daquilo que eu falava, né, da ilegalidade, do abuso do próprio Estado, né, da maneira como o Estado banalizou também, enfim. Agora, eu acho que o que a Eunice coloca é muito correto quando ela traz a questão do negro, né, do homem negro, mas também da mulher negra, que a gente tem que lembrar que é a maior vítima do feminicídio, da violência doméstica, né? Enquanto decai para a mulher branca, desde a Lei Maria da Penha, para a mulher negra aumenta, né? E também da violência policial, que é um número muito inferior ao homem, mas em relação à mulher branca. Mas eu acho que a maneira como, de fato, essa violência foi forjada no processo de escravidão, como ela não foi vivenciada de uma maneira conflituosa, como nos Estados Unidos, né, em que o conflito não apareceu, aqui não apareceu, não foi posto, né, a ideia de que nós somos racistas, somos miscigenados, isso forja uma subjetividade que é violenta nas relações, né, que vai fomentar a LGBTfobia, o sexismo, né, e o racismo sempre atravessando tudo isso. Né? Sim. Até que ponto a gente, como a gente até já comentou, avançávamos nessa discussão e Bolsonaro dá base para que esse aprofundamento da violência continue acontecendo, seja em níveis piores. Olha, é muito triste, né? Eu estou aqui numa entidade que advém de outras que colaboraram muito para a conquista, né, da Constituição Federal de 88, por exemplo, os sindicatos, né, que atuaram tanto com outros movimentos. Então, conquistamos uma Constituição, mas neste momento, neste governo, Bolsonaro, ela não vem sendo cumprida. Atua-se inconstitucionalmente. E essa Constituição que tem o nosso semblante, que foi luta de todos nós, de todos os brasileiros, de todos os movimentos, é que tem esse lado, né, essa possibilidade de incluir, de acertarmos o passo quanto à igualdade, e nem isto vem sendo cumprido. Se espera muito de uma liderança, né, que foi eleita, a começar pelo cumprimento do que está estabelecido, firmado entre todos, a Constituição. Isso não vem ocorrendo, muito pelo contrário, se acirra, né, atos de violência antes de chamar, então, a atenção para a formação, para a educação. Isso não vem ocorrendo entre nós, inclusive, né, a educação não vem sendo devidamente cuidada, e como descuidada. Com certeza. Como vocês, professores da Faculdade de Direito da USP, têm enxergado, por exemplo, questões como essa que vem à tona na Vaza Jato e que envolvem o Judiciário e o Ministério Público no país? Muito, muito grave. Aí, novamente, chamando a atenção da Constituição, onde ela descreve muito bem, né, como deve ser a atuação do Judiciário, os compromissos, então, do Ministério Público, mas começa com tudo que nós todos aprendemos lá em casa: verdade, né? Então, falsear aí a verdade, promover uma participação política que está, pelo menos no caso do Judiciário, expressamente, né, proibida pela Constituição, justamente para promover uma igualdade, uma ação, né, aí do Judiciário em busca da verdade. Isso me parece muito grave. A Faculdade de Direito, acredito que aí pela maioria dos seus docentes, está muito preocupada. Sim. O Ministério Público é uma das funções do poder, responsável, inclusive, pelo exercício mesmo de direitos fundamentais coletivos, expressa aí coletividades. O Ministério Público do Estado de São Paulo propôs recentemente, no início de maio, uma ação civil pública, então uma ação coletiva chamando a atenção do governo do Estado de São Paulo pela atuação
da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, observem que tem tudo para dar certo, está lá na Constituição, está na legislação. Só que nem o Ministério Público, nem o Judiciário, como, então, funções do poder, podem desvirtuar e começar a práticas políticas. Não estamos interessados na opinião nem do juiz, nem do integrante do Ministério Público. Eles têm que cumprir lá a sua função e, no caso do Judiciário, principalmente a imparcialidade. Isso é fundamental e já tão clássico, né? Tão antigo. Eunice e Alessandra, vocês duas são professoras. De alguma forma, a Vaza Jato está sendo discutida em sala de aula? Alunos questionam sobre esses relacionamentos? Eu, na verdade, quando eu dou algumas disciplinas de direito, eu dou de direito constitucional, mas desde a Vaza Jato eu não dei. Quando o Temer assumiu, né, depois do impeachment da Dilma, sim, nós discutíamos muito as questões, inclusive esse ataque à Constituição, ele começa muito fortemente no governo Temer, né, e chancelado pelo STF. Vamos lembrar a decisão sobre a prisão sem o trânsito em julgado, o ingresso na residência para efetuar a prisão sem mandado, tudo isso é ainda na gestão do Temer. Então, isso eu discuti bastante. Agora, em relação à Vaza Jato, eu não tive a possibilidade ainda de dar uma disciplina de direito. Acho que, com certeza, a Eunice, sim. Mas continuam, assim, né, discutindo as questões da Lava Jato, porque envolveu a todos nós, é muito grave, né, atentados contra o patrimônio público, mas o respeito à pessoa que, se ela foi acusada, se a pessoa é detida, é presa, ela está sob a responsabilidade do Estado. Ela não perde, né, a sua posição, a sua situação constitucional de pessoa humana, de cidadão, aquelas proibições de que, no caso do presidente Lula, não pudesse comparecer a funerais de parentes, quer dizer, situações que, se o crime não era político, com certeza a partir daí passou a ser. Sim. Eu, pessoalmente, tenho certeza disso. Não pode se tratar um ser humano desta forma. Sim. Sou totalmente contra essas atitudes que nós ficamos... Mas por quê? Por que tanto medo dele, da figura, né, do presidente Lula? Então, isso me preocupa, sim, eu acho que a todos os brasileiros. E isso é discutido, sim, em sala de aula. A gente recebeu alguns juízes, juristas mesmo aqui no estúdio, e muitos falavam sobre... existe um papel que o juiz ali, que o juiz exerce, que é muito respeitado, né? E, de repente, você passa a saber sobre essas relações promíscuas que o juiz tinha, e daí você passa a questionar, de fato, o que é o judiciário brasileiro, o que é o juiz, quem que é essa pessoa que está tomando decisões tão importantes. E isso é discutido na classe, enfim, e com alunos? Sim, porque tudo precisa ser verificado ou revisto, né? Principalmente pelo Conselho Nacional de Justiça, porque todos nós brasileiros participamos e discutimos muito o controle externo ao judiciário. Instituiu-se, criou-se esse Conselho Nacional, né? E agora ele precisa vir apurar tudo isto. E demorou, gente? Se for preciso voltar atrás, que se volte, gente. É a verdade que o povo quer. Eu acho que o CNJ, eu sou bem cética em relação ao CNJ, porque é o que eu estava comentando antes de você chegar. Havia uma promessa, né? Uma emenda constitucional de reforma do judiciário, havia uma demanda social por uma democratização da justiça, e ele foi concebido de uma maneira hermética, quer dizer, o povo não está ali, não é nem o povo, né? Mas assim, não há segmentos, né, minimamente externos ao sistema de justiça. Inclusive, eu ia dizer isso para você, como uma alternativa ao que o Leandro te fala. Se você falar o sistema de justiça, você está englobando o Ministério Público também, viu? Ótimo. Bom. Enfim, não sei o que a Eunice acha. Eu sou muito cética em relação ao CNJ. Eu acho que seria necessário uma outra emenda constitucional, um outro conselho, porque as bases como esse conselho ele foi montado... Não, a gente acabou de ter um juiz que foi nomeado agora,
ele eu não sei se você está a par disso, enfim, há nomeações, né, para inclusive juízes que vão integrar. E quem foi escolhido é um juiz que era assessor de um ministro do STF. Puxa! Olha que coisa. Sim. Então, seria uma continuidade de certas desgraças que nós já conhecemos. Não pode. A gente acredita, né, nesse Conselho Nacional de Justiça que venha realmente exercer um controle. Então, talvez devamos, como aqui pensado, através de uma emenda, alterar a própria formação dele. Sim. Tudo que precisar ser alterado para uma real participação do povo, né, inclusive nesse conselho, porque a proposta é controle externo. Então, o povo precisa estar lá. É uma forma proposta muito inteligente, acompanho. Sim. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.